Então vamos fazer um estudo analítico a respeito do gerador real. Então observe. Dado um gerador real que possui força eletromotriz E, resistência interna R e, ao ser conectado a um circuito, flui através dos seus terminais uma corrente elétrica U. A DDP nos terminais do gerador é dada pela equação do gerador real. O do gerador é igual a E menos RI. Já falamos sobre o assunto. Muito bem. Vamos fazer o estudo analítico dessa expressão. Sabemos que essa expressão relaciona a DDP nos terminais do gerador com a intensidade da corrente elétrica que o percorre. De maneira análoga, podemos relacionar esta expressão com a expressão geral das funções de primeiro grau, y igual a b mais ax. Observe, então, que a DDP nos terminais do gerador é uma função de primeiro grau em relação à intensidade da corrente que flui por ele. Então teríamos que B, que é o coeficiente linear da função de primeiro grau, é a força eletromotriz. A, que é o coeficiente angular da função, é igual a menos R. Portanto, se fizermos um gráfico que representa a DDP nos terminais do gerador em função da intensidade da corrente, admitindo ambos os valores positivos, temos então que o gráfico característico, que relaciona os infinitos valores de I e U positivos, forma uma linha reta inclinada em relação ao eixo. Observe que a declividade desse segmento de reta é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ou seja, a tangente desse ângulo é negativo, pois o coeficiente angular da função seria menos R. Observe também que para I igual a zero, temos U do gerador igual a E. Aqui está então o coeficiente linear da função. A intensidade da corrente elétrica, chamada intensidade de corrente elétrica de curto-circuito, é dada quando a DDP é nula. Então nós temos um valor de I máximo para DDP nos terminais do gerador igual a zero. De fato, quando U igual a zero, dizemos que os terminais do gerador estão em curto-circuito. A DDP é igual a zero, então temos a maior corrente elétrica possível fluindo pelo gerador. Vamos isolar, então, ICC. ICC será E sobre R. Então, vamos lá. A DDP nos terminais do gerador é uma função de primeiro grau em que o coeficiente linear da função é a força eletromotriz. É o ponto do eixo Y das DDPs em que o segmento de reta intercepta esse eixo. O coeficiente angular da função é menos a resistência interna do gerador. E a máxima corrente elétrica que pode fluir através dos terminais de um gerador real é a corrente de curto-circuito, que ocorre quando a DDP em seus terminais é nula. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna.